E se a verdadeira razão pela qual, sabe, a gente reclama dos impostos altos, mas continua validando os sistemas que travam a economia, não tiver absolutamente nada a ver com a política em si? Como assim? E se tiver a ver com um trauma de infância não resolvido? Ou uma crença oculta que a gente tem sobre o dinheiro e nem sabe? Nossa, essa é uma provocação que vira do avesso tudo que a gente acha que sabe sobre o debate público, né? Afinal, a gente adora pensar que as nossas opiniões econômicas e políticas são puramente baseadas em fatos. Sim, em dados empíricos, planilhas? Exato, a gente jura que está analisando a realidade de forma 100% objetiva. Pois é, e é justamente para questionar essa nossa, digamos, arrogância racional que a imersão de hoje vai debruçar sobre o documento chamado A Ilusão da Certeza, quando o inconsciente decide o destino do Brasil. Um título forte. Muito. A nossa missão aqui é investigar como essas escolhas que parecem totalmente lógicas são, na verdade, ditadas por forças emocionais completamente invisíveis para nós mesmos. E entender essas forças é fundamental, sabe? Para percebermos que as discussões mais acaloradas sobre os rumos de uma nação muitas vezes são apenas ecos das nossas próprias questões internas. Com certeza. Mas olha, antes de mergulharmos fundo nisso, eu preciso fazer um aviso muito importante de imparcialidade para quem nos ouve. É bom reforçar isso. Sim, é crucial, porque o material que a gente vai analisar hoje entra num terreno espinhoso, altamente polarizador mesmo. Ele faz críticas abertas a políticas tributárias, analisa ideologias políticas e, entra até no campo das doutrinas religiosas. Ele compara o impacto cultural do catolicismo e do protestantismo, né? Isso. Então, eu quero deixar absolutamente claro aqui. Esta nossa análise não toma nenhum lado. A gente não está aqui defendendo ou atacando visões políticas de direita ou de esquerda, nem endossando ou criticando qualquer religião. De jeito nenhum. O nosso único objetivo é reportar e dissecar as ideias que estão lá no material original, de forma totalmente imparcial. A nossa lupa está em cima da informação, e só. É tipo colocar a sociedade num microscópio, sabe? E observar o comportamento humano através das lentes dessa pesquisa, deixando que as pessoas que acompanham a nossa discussão tirem as suas próprias conclusões. Perfeito. Ok, vamos desvendar isso. Porque para entender como uma nação inteira toma decisões, a pesquisa não começa falando de economia. Não, ela vai para um lado bem diferente. Ela começa na escala micro, na mente humana individual. Tem um exemplo lá sobre relacionamentos amorosos que eu achei fascinante para explicar o nosso nível de irracionalidade. O caso dos pais autoritários. Esse mesmo. Imagina, uma pessoa que cresceu num lar com pais extremamente autoritários. Daquele tipo que sufoca, controla cada passo da criança. Um cenário que, infelizmente, é super comum e deixa marcas bem profundas, né? Pois é. Aí essa pessoa cresce, vai para a terapia, ou só reflete sobre a vida mesmo, e toma uma decisão que ela jura de pé junto que é racional. Ela pensa, eu entendi o meu passado. O autoritarismo me fez mal, então eu vou procurar um parceiro amoroso que seja o exato oposto. Alguém super passivo. Isso, alguém que nunca imponha limites. E a pessoa bate no peito, cheia de certeza, achando que fez uma escolha analítica, livre. Mas a pesquisa diz que não. De forma alguma. Ela não está fazendo uma escolha baseada numa folha em branco. Ela está apenas sendo um fantoche de uma reação emocional. O que é fascinante aqui é exatamente esse mecanismo, sabe? Ela está sendo governada pela repulsa ao passado. E o documento chama essa falsa liberdade de a ilusão da certeza. A ilusão da certeza? Isso. E tem um paradoxo aí que é incrível. A pesquisa demonstra que quanto mais inconsciente é a origem de um impulso emocional, mais o nosso cérebro tenta compensar isso. Como assim compensar? Ele cria uma sensação avassaladora de convicção. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que quando eu não sei de onde vem um desejo ou uma raiva, a minha mente, inventa uma desculpa lógica para justificar aquilo e eu acredito nessa desculpa? É exatamente o que a mente faz. O nosso cérebro simplesmente odeia um vácuo de sentido, sabe? Ele precisa de uma historinha. Se você sente um impulso muito forte para escolher aquele parceiro passivo, mas a verdadeira razão é o trauma com o pai autoritário, a sua mente consciente não quer admitir que você está apenas fugindo assustado. Porque isso soa fraco.
né? Exato. Então o cérebro cria uma narrativa, tipo, eu prefiro pessoas passivas porque elas são mais calmas, pacíficas, mais evoluídas. Nossa, A narrativa racional é só a roupagem que a emoção veste para poder desfilar em público. A pessoa tem tanta certeza da escolha porque a raiz emocional dela tá totalmente invisível. cara, se isso acontece com algo tão íntimo quanto um namoro, imagina na política, é como tentar ganhar uma partida de xadrez focado na estratégia das peças, elaborando movimentos hiperlógicos, mas descobrir, depois de horas, que o outro jogador tá jogando damas emocionais com os fantasmas da própria infância. Você nunca vai convencer o cara com a lógica do xadrez. Porque o tabuleiro que ele enxerga é outro. Essa analogia do xadrez é cirúrgica, viu? É assim que o debate público opera na maior parte do tempo, segundo o levantamento. É um jogo de ilusões. Totalmente. Grandes decisões coletivas, tipo o seu voto na urna ou a forma como você defende uma política pública, não são o resultado de uma planilha do Excel mental. Onde você pesou friamente os prós e contras. Sim, não tem nada disso. São reações inconscientes, traumas coletivos, valores herdados que a gente simplesmente embala com argumentos lógicos. Então, assim, aquele debate super acalorado nas redes sociais não é uma troca de dados de verdade. Na imensa maioria das vezes, é só um choque de certezas absolutas que são totalmente subjetivas. Cada lado acha que está defendendo a realidade factual, os números, a economia. Estão apenas defendendo construções internas não examinadas. É por isso que mostrar um gráfico para alguém que está ancorado numa crença emocional nunca funciona, sabe? O gráfico tenta atacar a narrativa lógica, mas o alicerce real é a emoção. E ela fica ali, intacta. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o documento pega toda essa engrenagem psicológica individual e joga na realidade macro do Brasil. E aí o cenário muda de figura. Muda. E o conceito que surge daí é bastante desconfortável, viu? O foco recai sobre a relação emocional do brasileiro com a riqueza e a prosperidade. Se conectarmos isso com o panorama geral, é um momento em que a pesquisa cutuca uma ferida cultural e estrutural bem profunda. Sim, porque tem uma contradição escancarada aí. Se você for a qualquer mesa de bar, num churrasco de família ou, rolar o feed de notícias, você vai ver uma enxurrada de reclamações sobre economia. Todo mundo reclama. Todo mundo. Falam que a pobreza é uma chaga, as oportunidades são raras, a carga tributária é asfixiante. Aparentemente, todo mundo quer prosperar. É o desejo consciente de todo mundo, claro. Mas a tese levanta que, por baixo dessa camada, existe uma culpa silenciosa e pesada atrelada ao ato de enriquecer. O sucesso financeiro não é só um sonho. Ele é visto no inconsciente coletivo como uma falha moral. E o impacto disso na prática é colossal. Porque pensa bem, se a prosperidade gera um desconforto invisível, se o sucesso soa como egoísmo ou uma injustiça contra quem não teve o mesmo... A sociedade entra num ciclo de autossabotagem. Exatamente. As pessoas acordam cedo, trabalham duro, tentam juntar dinheiro. Ou seja, pisam no acelerador. Mas ao mesmo tempo toleram e até defendem mecanismos que puxam o freio de mão do país. Mas vamos ser práticos aqui, porque isso desafia a lógica básica. O material cita aquele caso de um vídeo muito compartilhado sobre a tributação no estado do Maranhão. Quem aí está satisfeito com uma nova taxinha chamada FDI, que começou a ser cobrado ano passado de 1% sobre o faturamento bruto de cada um de nós. 1% ano passado, 1,2% esse ano, vai para 1,4% no ano que vem. Eles colocam em doses homeopáticas e vão colocando, e vão criando novas taxas. E a gente vai aceitando. Dia 30 de abril eu tinha um recebimento de soja. Dia 2 eu olhei o extrato e vi que o pagamento veio faltando um valor. É uma nova taxa lá do Maranhão, chamada CGE. Vocês também devem ter passado por isso. 1,8% sobre o faturamento bruto. Mas alguns BOs aqui, desses caras que estão comandando o nosso país, o nosso estado, fazendo maioria no Senado, maioria na Câmara Federal, e a gente aqui aceitando. Né? Sim, um ótimo exemplo prático. Ele ponta a contradição das pessoas que criticam a dificuldade de empreender e, simultaneamente, ignoram ou até apoiam coisas como a alta taxação sobre heranças ou grandes patrimônios. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora.
Eu fico me perguntando, se o meu objetivo é comprar uma casa melhor, construir uma empresa ou deixar algo para os meus filhos, por que eu aceitaria políticas que punem exatamente o sucesso que eu quero alcançar amanhã? É porque nesse momento o dinheiro deixa de ser matemática. A lente puramente econômica simplesmente não serve para explicar essa atitude. Fica irracional. Fica. Quando a crença profunda de uma sociedade é de que a riqueza é moralmente suja, ou que todo lucro esconde alguma forma de exploração, taxar pesadamente o sucesso não é visto como uma estratégia para arrecadar fundos. Vira uma punição. Vira um equilíbrio moral. Inconscientemente, a sociedade sente que quem prosperou cometeu tipo um pecado. E o imposto agressivo funciona como uma expiação dessa culpa. Caramba. É a ideia de que a pessoa rica precisa pagar não porque a contabilidade exige, mas porque ela deve algo moralmente à sociedade só pelo fato de ter tido sucesso. Então quem ainda não enriqueceu tolera impostos altíssimos que dificultam a própria vida, porque punir a riqueza soa como fazer justiça. No fundo daquela programação emocional é exatamente isso. É quase como se a população dissesse, olha, eu prefiro que seja mais difícil para mim chegar lá, desde que haja garantia de que quem chegou vai sofrer um pouco para aliviar o meu desconforto de estar aqui embaixo. É uma autossabotagem coletiva terrível. É uma punição que a sociedade inflige a si mesma. E lembrando, gente, nós estamos operando como mensageiros da pesquisa aqui. Por mais polêmico que seja, a tese central é que a gente não resolve problemas econômicos no Brasil sem entender essa trava emocional. Sem encarar esse espelho, não dá. Mas vem cá, de onde vem essa trava? Se a gente olhar para a evolução, o ser humano não nasce programado biologicamente para odiar a fartura. Definitivamente não. Se você perguntar para um ancestral lá na caverna se ele acha ruim caçar 2 javalis em vez de 1, ele vai achar ótimo. Como esse reflexo foi construído? É exatamente aí que o levantamento mergulha nas raízes históricas. Porque essa relação conflituosa com a prosperidade não caiu do céu, né? Ela foi sendo pavimentada ao longo de séculos por narrativas culturais e doutrinas religiosas. A pesquisa traça uma linha divisória muito clara, e aqui, de novo, reforço o nosso distanciamento total para analisar as ideias de forma clínica, tá? Claro. De um lado, o material destaca culturas de base judaica, protestante e calvinista. Nessas visões de mundo, historicamente, o sucesso material foi codificado não como um pecado, mas como uma virtude. Uma prova de mérito, né? Sim, o trabalho duro, a disciplina e o acúmulo de riqueza são vistos muitas vezes como sinais de bênção ou de dever cumprido perante a comunidade. Não existe essa trava moral que associa lucro a roubo. A prosperidade é estimulada. E por outro lado, a pesquisa foca na formação cultural predominantemente católica de países como o Brasil, descrevendo o que ela chama de a teologia da culpa. Teologia da culpa. Mas, assim, como isso funciona na prática para alguém que, sei lá, nem frequenta a missa? A maioria das pessoas não está recitando escrituras na hora de pagar um boleto. Elas não estão recitando, mas estão respirando a cultura que essas escrituras moldaram. É a água em que os peixes estão nadando, sabe? Muitas vezes sem nem perceber que estão molhados. Boa analogia. A teologia da culpa, segundo o texto, enraizou a ideia de que a vida é um jogo de soma zero. Se alguém ganhou, alguém tem que ter perdido. Exatamente. Se alguém enriqueceu, obrigatoriamente alguém empobreceu. A riqueza não é algo que se cria, é algo que se tira de outro. O que tem a ver esse homem com o que eu vou trazer aqui? Atualmente, ele tem 200 bilhões de dólares, aproximadamente, que dá cerca de 1 trilhão de reais. Aí a gente começa a entender, né? Aonde que está o dinheiro, por que o povo está passando aperto, porque o dinheiro vai ficando na mão de poucos, né? Daí vem aquela máxima popular: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todo mundo já ouviu isso. Sim. Mateus, capítulo 19. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando você ouve isso desde criança, de forma direta ou sutil, nas novelas, nos filmes, você internaliza que a virtude está no sofrimento e na privação, e que a fartura alheia é sempre suspeita. E isso desperta aquele monstro universal que a gente odeia nomear, né? A inveja. Ver o vizinho trocar de carro ou o amigo montar um negócio milionário causa uma tensão física. E o material até traz o Nietzsche para a conversa.
Sim, o filósofo. O que o Nietzsche tem a ver com a forma como a gente lida com a riqueza hoje? Isso levanta uma questão importante. O Nietzsche observou algo muito cru sobre a natureza humana. O ressentimento e a inveja são emoções muito feias, insuportáveis, na verdade. Ninguém gosta de assumir, né? Ninguém acorda de manhã, olha no espelho e diz: eu sou uma pessoa consumida pela inveja do sucesso do meu vizinho. Isso destruiria a nossa autoestima. Então, o que a mente faz? Ela mascara. Ela aplica a mesma ilusão da certeza que vimos no começo da imersão. Ela transforma o ressentimento pessoal numa grande e nobre causa de justiça moral. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Então, em vez de assumir que eu não suporto o fato de estar andando de ônibus, enquanto o meu ex-colega comprou um carro de luxo, eu digo que o carro dele é um insulto à miséria do país. Exatamente. Eu digo que ele é parte de uma burguesia exploradora e que o sistema está corrompido a favor dele. Você veste a capa da virtude. Ao transformar o sucesso do outro numa falha moral, você se liberta do peso da inveja e passa a ser o justiceiro da narrativa. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Que loucura. A inveja se traveste de consciência social. Você não odeia o sucesso dele. Você apenas, entre aspas, ama a justiça. É um analgésico muito poderoso. Mas as consequências desse analgésico, quando aplicadas em larga escala, podem ser muito sombrias. O levantamento não passa pano para isso e cita um exemplo extremo para provar que essa dinâmica pode causar muito mais do que estagnação econômica. É um ponto histórico pesado, mas crucial para a discussão. Sim, a fonte ressalta que esse ciclo invisível de ressentimento moralmente justificado foi um dos combustíveis históricos mais perigosos que existem, citando diretamente a perseguição aos judeus no Ocidente católico ao longo da história. Mostra até onde isso pode ir. O material aponta que a prosperidade econômica das comunidades judaicas, num ambiente que cultivava essa teologia da culpa, gerou um nível de ressentimento insuportável na população ao redor. Insuportável mesmo. E como as pessoas não podiam simplesmente assumir, vamos persegui-los porque eles são mais bem-sucedidos financeiramente que nós, O ódio ganhou uma justificativa moral. e teológica, né? O ressentimento se disfarçou de dever religioso e pureza. E isso gerou atrocidades, confiscos, barbáries. Não era a lógica econômica operando, era a emoção crua da inveja usando uma máscara de virtude para aniquilar o outro. O Nietzsche nos diz que os conceitos morais cristãos são psicologicamente prejudiciais para qualquer pessoa. São depreciativos da vida. Essa visão de mundo que o cristianismo impõe aos seus seguidores, ela estimula comportamentos paranoicos e hostis. Isso mostra que decisões tomadas por nações inteiras, baseadas na ilusão da certeza e impulsionadas por reações emocionais ocultas, não só freiam o progresso, como podem gerar tragédias. Pois é. Se o incômodo com a prosperidade alheia não for examinado, ele vira um monstro. E o mais trágico é que as pessoas que estão participando dessa autossabotagem estão absolutamente convictas de que são as heroínas da história. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente agora? Como pegar esse oceano de informações sobre psicologia infantil, tributação religiosa, culpa religiosa e ressentimento e trazer isso para o nosso próprio dia a dia? É o grande desafio. Sintetizando a tese central desse estudo, o diagnóstico é duro. Não importa quantas reformas tributárias sejam feitas no papel. Não importa quantos livros técnicos a gente decorre. O verdadeiro avanço só vai acontecer através do autoconhecimento brutal. Exige a coragem de investigar as próprias intenções antes de apontar o dedo para o outro, sabe? É exatamente isso.
A distorção profunda que paralisa o nosso desenvolvimento atua como um filtro invisível nos nossos óculos. Se a gente continuar achando que o nosso debate é movido só pela lógica, vamos continuar enxugando o gelo. Com certeza. A grande lição que fica dessa imersão é: para entender e melhorar o mundo lá fora, a gente precisa entender o que existe dentro de nós que insiste em distorcer esse mundo. Questionar as nossas próprias certezas não é fraqueza. É o primeiro sinal de inteligência genuína. O que nos leva a pensar sobre a linha do tempo disso tudo, né? Como assim? Se compreendemos que grande parte do que defendemos com unhas e dentes hoje é apenas bagagem de traumas passados, medos e invejas maquiadas de virtude, surge um dilema fascinante sobre o futuro. O que vai acontecer com as próximas gerações que absorverem totalmente essa informação? Olha, essa é uma pergunta que vira o próprio conceito de cabeça para baixo. Vira, né? Vamos imaginar um cenário futuro. E se uma sociedade inteira ler esse tipo de pesquisa? Se tornar hiperconsciente dessa ilusão da certeza e começar a duvidar sistematicamente de cada decisão que toma. Nossa! Imagina um jovem que quer apoiar uma política, mas trava, pensando: espera, eu estou apoiando isso porque é lógico ou porque eu estou projetando o autoritarismo da minha mãe? Ele entra em parafuso. Eu defendo essa taxação porque faz sentido matemático ou porque eu estou secretamente ressentido com o vizinho? A tentativa de extirpar qualquer viés emocional pode gerar um nível de hesitação absurdo. Se a pessoa desconfiar de absolutamente todos os seus impulsos morais, tentando encontrar a neurose oculta por trás de cada convicção, ela pode acabar perdendo a capacidade de se posicionar. Exato, ela paralisa. Será que a dúvida constante e o medo paralisante de se estar se auto-sabotando não poderiam se tornar, ironicamente, a grande nova programação emocional traumática do amanhã? É um baita paradoxo. Se o excesso de convicção cega uma sociedade, o excesso de autodesconfiança pode paralisá-la completamente. Onde fica o equilíbrio entre a convicção saudável e a ilusão? Bom, fica a reflexão para quem nos ouve examinar nas próprias escolhas de hoje. Este vídeo e o conteúdo deste canal como um todo objetivam despertar na audiência a percepção dos perigos das conclusões apressadas no Brasil, profundamente influenciado pela religião católica, tão comuns no nosso dia a dia quanto perigosas para a liberdade, a razão e o progresso do país. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Vai, salta o Bolsa Família, 25 anos nós temos Bolsa Família, cara. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la.
A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. Poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.